E aí, eu quero conversar com você agora sobre as complicações da dengue, que são mais comuns em crianças e adolescentes que têm ali entre 10 e 14 anos. Eles são um grupo mais vulnerável a infecções e representam o maior número de hospitalização. Por quê? É uma pergunta que eu vou fazer aqui agora para o médico pediatra Marcelo Sinício, nosso amigo que está de volta. É bom ter você aqui comigo, viu, Marcelo? Eu queria não voltar por causa da dengue, né? É sempre bom, agradeço demais o convite e infelizmente vamos falar do mesmo assunto, né, que nós falamos ano passado, que é sempre importantíssimo, é uma doença que acomete grande parte da população, em anos de epidemia principalmente, é uma doença endêmica, ou seja, ela acontece o ano todo na nossa cidade e essas informações que você disse sobre os cuidados de prevenção e combate ao mosquito, elas devem fazer parte do nosso dia a dia em todos os momentos. Toda semana, reservar um momento da semana para mãe, pai, filhos, cada um tem uma função ali para combater isso. E, de fato, os números estão subindo. Esse ano, provavelmente, teremos uma grande epidemia novamente. Meu Deus. E os jovens e adolescentes, as crianças e os adolescentes, elas circulam muito. Escola, grupos de amigos. Então, assim, na verdade, elas tem um grande número de casos, tem uma alta incidência, mas em adultos jovens também. Aqui em Uberlândia nós temos grande incidência em adultos jovens que saem para o trabalho e tudo mais, e também as crianças e jovens. Destaco um detalhe para crianças e jovens, é que muitas vezes confundem-se com outras doenças, os sintomas são confundidos com outras doenças. É muito difícil assim no primeiro momento. Ontem mesmo eu tive um paciente no consultório com 4 anos de idade. E ele tinha um quadro de febre, dor, e ninguém havia pensado em dengue. Mas importantíssimo a gente ressaltar o seguinte, momento de epidemia, nós temos o vírus circulando, mosquito circulando, tá? A gente vê mosquito circulando, então se você tem os sintomas nesse momento em que nós estamos vivendo aqui em Uberlândia, até prova contrária é dengue, e deve ser tratado como dengue, porque como você disse, existem complicações e a gente não pode, vivendo numa cidade endêmica, né, que tem casos sempre, banalizar a doença. Ela pode complicar, ela pode levar um indivíduo à UTI, ela pode levar a óbito. E isso acontece todo ano aqui em Uberlândia, óbitos por dengue. E vamos ter novamente. Infelizmente, essa é a perspectiva, né? Até abril. Sim, e assim, não escolhe muito a pessoa, não. Classe social, o mosquito pica todo mundo. E aí você falou de um sintoma, porque como você falou, às vezes as pessoas confundem, não imaginam que ali nessa faixa etária, ou até com menos idade, que a dengue possa aparecer. O primeiro sintoma é essa febre e de quantos graus, mais ou menos, que a mãe deve ficar atenta, a mãe ou o pai? Não interessa o grau. Ah, entendi. Não interessa o grau, porque Deu tem febre? que pensar. Tem que pensar em... A não ser que tenha um foco visível, por exemplo. Está com um quadro respiratório. Febre, um quadro respiratório. Tosse, dor de garganta. Aí a dengue não dá isso. Entendi. Entendeu? Então tem febre, sem nada que realmente exclua a possibilidade de dengue, pensar em dengue. Uma coisa que confunde muito é que a dengue ela cursa com diarreia em criança. É muito comum ter diarreia em criança. Tá. Então, muitas vezes, a mãe, a família, ou até os profissionais de saúde confundem com infecção viral gastrointestinal. Uma gastroenterite, uma diarreia aguda. E pode ser dengue. Então, tem que ser abordado e conduzido e manejado como dengue. Inclusive, até o próprio governo de Minas tem capacitado os profissionais de saúde para fazer essa identificação mais rápido e tratar da maneira mais adequada. E esse tratamento passa por... Assim, semana que vem eu estou indo para Belo Horizonte fazer um treinamento de reciclagem, trazer isso para Uberlândia e para a Regional de Saúde, que é composta por 18 municípios, né, a nossa regional. Municípios. Então, semana que vem estou indo lá para fazer todo um treinamento de reciclagem e trazer isso. Principal tratamento, líquido. Líquido, não é remédio. O que salva da dengue, da complicação e da gravidade da dengue é a hidratação. Então isso precisa ser passado para os pacientes e tem dose, tem frequência e tem período de uso, assim como uma receita de medicamento mesmo. Entendi. Então tem a dose correta e tem o período de uso. Um detalhe bastante importante é que a dengue é um pouco traiçoeira. Ela tem uma fase em que a pessoa já está melhorando da febre e que muitos acham que a doença já passou. Esse momento é o momento de maior risco.
4, 5 dias após o início dos sintomas, é onde o indivíduo pode complicar e até se internar e ter problemas maiores. E nesse momento, muitas vezes, a pessoa já vai parando de se hidratar, já volta para o trabalho, não, já estou boa, já estou legal. E esse é o momento de risco. Então não pode fechar os olhos, porque a doença, a dengue, ela só acaba minimamente depois de 48 horas que o indivíduo já não tem febre mais. Tá. Aí é que ele pode dizer que ele está na fase de recuperação, que a gente diz. Então essa fase é uma fase traiçoeira porque às vezes o exame não dá positivo. Nós temos uma janela ali de 3 a 5 dias que os exames são pouco sensíveis. E muita gente acha que dengue depende de exame. Nem sempre. Não depende. Não depende, né? Não é nem sempre, não depende. É clínico. O exame ele é complementar, mas o diagnóstico é clínico. Então tem os sintomas, estamos vivendo um momento terrível de aumento de número de casos, que vai aumentar ainda mais, porque a gente sabe que o pico é abril, e as pessoas não podem bobear e achar que não tem dengue porque o exame não está definindo. Analgésico nem pensar? Analgésico pode pensar e deve usar, porque a dor causa um grande desconforto. Nossa, eu já tive horroroso. Então usar paracetamol, dipirona, pode usar e deve usar. Lembrando, quanto melhor hidratado o indivíduo está, melhor o efeito do remédio. Então não adianta só o analgésico sem se hidratar adequadamente. O analgésico vai ser prescrito por vocês, né, médicos, o ideal ali para aquele momento, né, porque não são todos que podem. Não são todos. Os mais utilizados, dipirona, paracetamol, ok. Certo. Pode-se usar. Vacina, para a gente poder fechar. Bem aí, mas não é para todo mundo também, né? Pois é, vacina foi liberada pela Anvisa ano passado, só para entre 4 e 60 anos de idade. Essa é a faixa liberada pela Anvisa. Tem na rede privada, para quem puder, é importante, é um belo de um investimento na própria saúde. E o Ministério da Saúde comprou, mas para faixas muito restritas. Então não vai dar para esse ano a gente ter vacina para todo mundo que está sob risco de pegar dengue. Esse é o Dr. Marcelo Sinício, médico pediatra, trazendo a importância de a gente ter essa consciência em relação à dengue. Fique atento, viu, Marcelo? Obrigada, tá? Boa semana aí para você, viu?